Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato, professor de vocês. Mais uma vez a gente vai fazer um walkthrough, tá? Um write-up, né, que a gente chama. Write-up, pessoal, é sempre um relatório do que você faz na sala, né? Uma sala nada mais é do que um ambiente simulado de onde você pode testar o seu conhecimento sem ser preso, né? De volta àquela primeira aula que a gente fez, lembra? Sobre consentimento, sobre ética. O que a gente vai fazer aqui é isso. O site TryHackMe, quando você cria conta, você tem que concordar com as políticas dele, né? Que você não vai usar esse conhecimento para fora, né? Para fazer besteira, entendeu? Que você vai manter o escopo do seu ataque. Então tudo isso dá essa condição de você aprender de forma ética utilizando esse site, né? Então hoje, gente, a gente vai falar sobre a introdução ao mundo do ICS-OT, né? Eu vou traduzir aqui a página para ficar mais fácil para eu explicar para vocês, tá? O mundo do ICS-OT, né? O que é ICS? Industrial Control System. OT, tecnologia operacional, ou seja, sistema de controle industrial e tecnologia operacional. A gente está muito acostumado a ouvir de TI, né? A tecnologia da informação, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é entender um pouco desses processos, como que a gente faz para compreender o que cada coisa faz, sabe? Para a gente entender os protocolos, né? Para a gente entender o que são os computadores, o que eles fazem numa indústria, né? Então, vamos, vamos ler aqui. Tem que ler. Outra coisa, gente, aqui o TryHackMe, ele é muito baseado na competição, né? É natural isso, sabe? Competir é natural, a gente faz as salas do TryHackMe para realmente ficar ali num ranking, né, que a gente chama, que é o ranking mundial, cara, né? Você tá numa sala, por exemplo, você tá no Brasil aqui, ó, no server do Brasil, né, por exemplo, e aqui você vê o seu ranking no nacional, né? Aqui o meu é 34, tá vendo? Eu sou o 34 do Brasil. Quantos pontos? 64. Aí o que eu fico pensando? Cara, se eu fizer 70 mil, olha para onde eu vou. 22, tá vendo? Então, assim, vocês estão no início, mas, cara, tem muita sala gratuita, entendeu? A minha conta é gratuita desde 2000 e... Deixa eu ver quando que eu criei minha conta aqui. Não sei nem se dá pra ver isso. Mas eu tô aqui há muito tempo e vou fazendo minhas salinhas, entendeu? Porque ela tem esse dá para você fazer tudo de graça, entende? Olha só, a maioria das minhas salas são de graça. Hoje, algumas das salas que eu já fiz são premium, viraram premium, né? Então, assim, é bom que a gente faça enquanto tá de graça. Por exemplo, aqui nesse dashboard, que é a plataforma inicial, você vai ver aqui que eles sempre lançam as salas, tá vendo? Então, quando eles lançarem aqui, você já faz. Você que tem a conta gratuita, porque depois eles vão bloquear, né? Então aqui, ó, introdução ao ICS-OT, é uma matéria fundamental para quem quer entender sobre cibersegurança industrial. Então, bem-vindo ao mundo da segurança da tecnologia operacional e sistemas de controle industrial contra ataques cibernéticos. A maioria das pessoas está familiarizada com sistemas de TI com os quais interagem diariamente. Laptops, servidores, sites, smartphones, tá vendo? Isso tudo você vai ver que vai mudar um pouco, né? Porque alguns componentes vão continuar. Laptop, servidor vai continuar. Site, por incrível que pareça, tem indústria que usa o site e dá privilégio para você atacar a indústria dele a partir do site, entendeu? Tem coisas absurdas que a gente vai aprender com o tempo que a gente precisa separar as redes para o atacante não invadir o site e fazer uma escalada de privilégio que a gente chama para atacar uma indústria, atacar
um CLP, né? Isso tudo a gente vai aprender, tá? Então, ainda assim, muitos desconhecem o mundo oculto da tecnologia operacional e sistema de controle industrial, que oferece os serviços essenciais dos quais dependemos em nosso dia a dia. Como funciona a cibersegurança em uma usina para evitar que um ataque cause um apagão? Usina de energia tem computadores? Enfim, são perguntas que a gente precisa entender, né? Como protegemos infraestruturas críticas? Se você nunca ouviu esse termo, pesquisa, velho. Entendeu? Olha só, são sistemas, instalações e ativos essenciais cujo comprometimento pode causar impactos graves na sociedade, economia e segurança do país, né? Energia, ó, energia, água, transporte, saúde, financeiro. Tem gente que já bota também as questões de exportação, né, navios e outras coisas, portos, porque tudo isso influencia na economia do país. Então, tem que ter a estratégia de proteção delas também, né? Então, vamos começar. Aqui eu já fiz as salas, então vou falar um pouco das respostas também. As respostas têm que ser escritas em inglês, é um site que é americano, então tem que escrever em inglês, tá? Então, o que é tecnologia operacional? É o uso de computadores para monitorar e controlar equipamentos e processos físicos no mundo real. Tais processos podem incluir um gerador dentro de uma usina, que gira para gerar eletricidade, uma esteira, computadores que operam, né, equipamentos médicos, a esteira transportadora que move peças dentro de uma fábrica, sistemas de gerenciamento de prédio que controla os elevadores, né, HVAC, iluminação, sistemas de segurança que impede que um trem capote ao fazer uma curva muito rápida, computadores embarcados em carros que controlam os sistemas e como controle de motor, sistemas de freio, controle eletrônico de estabilidade, tudo isso mais para frente a gente vai entender mais e mais, tá? Aqui é apenas o começo, a introdução a esse tipo de conteúdo. Então, vamos seguir. Sistemas de controle industrial são um tipo específico de OT, sistema encontrados em ambientes industriais. Pronto, é um tipo específico. Ele já caracterizou que é uma coisa que é mais voltada para as indústrias, né? Ou seja, é um sistema de controle industrial. São elas: usinas de energia, refinarias de petróleo, siderúrgicas, instalações de embalagem de alimentos, fabricação farmacêutica, estações de tratamento de água, né? Tudo isso aí envolve a rede de cibersegurança industrial. Ambientes como hospitais e carros não são considerados ambientes industriais. Sistemas usados nesses ambientes para monitorar e gerenciar equipamentos e processos físicos são considerados apenas OT. Olha só essa definição. Não ICS, embora você descubra que as pessoas frequentemente usam o termo de forma intercambiável, tá vendo? É outra definição que provavelmente em alguma prova que vocês façam possa cair. Então, OT é só operação da tecnologia da operação, né? ICS é mais voltado para redes industriais. Agora, hospital pode ser considerado uma infraestrutura crítica, né? Em alguns países já é considerado. Na Índia, por exemplo, é uma infraestrutura crítica. O que isso faz, né, de definição, né, levando em conta essa explicação? A definição de uma infraestrutura crítica, você já usa outros protocolos para defesa do que apenas é só um ICS, é só isso, né? Apesar de já ter normas como a 62443, né, e tantas outras que são voltadas para redes industriais, a rede industrial ou a rede de OT de infraestrutura crítica já tem um patamar de cultura de segurança um pouquinho mais elevado, né? Então, você vai ver, por exemplo, pessoas que não podem entrar em ambientes como a gente vê, por exemplo, eu conversando com um amigo
ele fazia uma segurança de uma embaixada, né? Então você tem controle de acesso que a pessoa que é uma faxineira, por exemplo, não pode entrar nesse ambiente, porque eles sabem que basta um USB, basta uma foto de um celular para revelar segredos diplomáticos ali que não são, que não podem vir a público, né? Então, alguns ambientes precisam dessa cultura de segurança mais elevada e ambientes de IT e de OT também, né? Agora, voltando à nossa explicação, o controle, supervisor e aquisição de dados, SCADA, né? É um tipo de ICS usado em uma rede de área ampla para monitorar e controlar equipamentos e processos remotos. Exemplos de conexão de rede de área ampla incluem conexões celulares 5G, conexões de rádio por microondas e conexões via satélite. Então, pessoal, controle SCADA, né? O SCADA, já agora fazendo um link com o que foi falado anteriormente sobre pessoas não autorizadas estarem manipulando dados que elas não poderiam. Por exemplo, o Stuxnet foi um vírus criado com SCADA que foi introduzido numa usina iraniana a partir de um USB por um insider. Então vamos aos termos, né? SCADA está aqui explicado. É um tipo de CS usado em uma rede de área ampla para monitorar. É como se fosse não é protocolo, porque protocolo está mais voltado para comunicação. Isso é tipo é um controle que você vai monitorar, vai controlar equipamentos, vai controlar processos, tá? Então, o USB é o pendrive, né? Ele introduziu esse agente interno, o insider, é um agente interno malicioso, é um espião, pode ser um faxineiro que recebeu um dinheiro. O faxineiro fala: olha, vou te pagar R$ 1 milhão, tudo que você tem que fazer é espetar esse pendrive aqui numa máquina. Só isso, nada mais. O cara vai lá, espeta um pendrive numa máquina e pronto, compromete o sistema inteiro. E o Stuxnet ele fez isso, ele fez com que a imagem que aparecia para os operadores das interfaces homem-máquina, que é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, não divulgasse o que de fato estava acontecendo nos controladores lógicos programáveis, que são outra peça desse sistema industrial que faz então monitoramento, controla equipamento, controla o motor. Ou seja, o motor estava lá disparando um RPM, né, uma rotação por minuto para uma bobina, entendeu? Que manipulava urânio, no caso, era uma usina nuclear. Ele estava disparando e os operadores na sala de controle vendo tudo como se fosse normal. É bem coisa de filme mesmo, assim, né? Tem filme que mostra o cara botando uma imagem numa câmera para uma sala de segurança mostrar que a câmera está mostrando a imagem tranquila, mas os caras estão passando, estão roubando coisa. Então é isso que a gente vai falar aqui, tá? Eu só lembrei desse caso, mas tem muitos outros que são também de vírus dessas de ICS, né? Que são vírus que são feitos para vários fins, né? Esse do Irã, claramente, para interromper a produção do enriquecimento de urânio, né? Então, o SCADA é usado para monitorar e controlar equipamentos em ambientes remotos que só podem ser acessados com tecnologias WAN, tais como subestações elétricas, plataformas de petróleo, estações de bombeamento de duto, parques eólicos offshore, fazendas solares remotas. Outros termos que você pode ouvir se referem a diferentes tipos de OT incluem sistemas cyberfísicos, CPS, sistemas de automação e controle industrial, sistemas de automação e controle. Nesta sala, o termo OT é usado para representar todos esses outros termos, incluindo ICS e SCADA. Então, a sala que ele está dizendo é essa daqui, tá? Então, vem as perguntas. O que significa o O na trilogia original?
Você sabe que é o operational. Aí aqui tem a sala é em inglês, então às vezes você tem que vir aqui e fazer isso, sabe, gente? Ó, porque ele não quer a resposta em português, ele quer em inglês. Então você vai treinar o inglês aqui com essa tecla, tá? De traduzir e voltar. Tecnologia operacional. Você vai ver a pergunta dele, né? Que significa O na trilogia. What does the O in OT stand for? Então você já sabe que isso aqui significa, né? Stand for pode ser significa, pode ser se passa por, né? O que significa, enfim, tem alguns sinônimos para isso. E what does the C in ICS stand for? Aí você vai lá, ICS, Industrial Control, o C, Control. Simples assim, tá? Agora vamos entender como que a rede industrial realmente funciona, né? Como que a rede operacional realmente funciona. Então, voltando aqui para a tradução, importa não é, né? Mas o que ele faz, né, no caso? O roteiro monitora e controla processos físicos e equipamentos no mundo real. Por exemplo, se eu tenho uma usina, a própria usina usa ICS para monitorar e controlar o processo de geração de eletricidade. Em uma estação de tratamento de água, o ICS seria usado para monitorar e controlar o processo de tornar a água segura para consumo e entregá-la aos clientes. Então, o que são controladores lógicos programáveis, tá? Tem alguns casos aqui, tem alguns tipos, né, que eu coloquei nas outras salas também para vocês verem. Ó, vou botar algumas marcas aqui para vocês verem como é os controladores lógicos programáveis. Esse aqui é de bancada, esse aqui em toda faculdade de eletromecânica você vai encontrar um desse também, tá? Você tem, acho que é Schneider também, que faz CLPs, né? CLP da Schneider. Então, assim, mesmo você não sabendo mexer ainda, é bom ver, tá? É bom ver porque, por exemplo, você tem CLP da, acho que da Mitsubishi que faz também, tá? Os CLPs da Mitsubishi. Aí, olha onde eu queria entrar. A Mitsubishi, ela dá curso gratuito online de CLP, velho. Com certificante. Se você se interessar por isso, você vem aqui, faz uma matrícula, certo? Faz aí as aulas, estuda, né, o que, que é o input, output, qual é o programa que você vai entender, ó, que são CLPs, tipos, o que você vai entender de sinais, né? Como que é a programação, é em ladder, qual é a programação que se usa no CLP da Mitsubishi. Olha, que massa. Tudo de graça, velho. Só matricular aqui, botar seu nome, e-mail, telefone, pronto. Faz o curso de graça, entendeu? Isso aqui é massa demais. Isso aqui, velho, até no meu curso de eletromecânica, não teve tanto quanto você encontra online aí, as coisas de graça. Tem que fuçar. Se você quer aprender realmente, você tem que fuçar, tá? Então, controlador lógico programável é o tipo mais comum de OT ativo implantado hoje, né? Pois ele tem tanto entradas como saídas, né? É mais ou menos como aquela aula do CyberChef, né, que eu coloquei lá. Então a entrada você coloca um sensor de temperatura, né? Você coloca um sensor de nível, entendeu? E você coloca no, você insere, né, no CLP. E aqui é PLC porque é em inglês. No Brasil é CLP. Gente, se vocês ouvirem um ronquinho aí, é o gatinho que está roncando aqui do meu lado. E a saída é o motor, é a bomba, né? Então a gente vai aprender como programa isso mais para frente, mas inicialmente é uma aula bem introdutória. Tá? Então pense no CLP como termostato para um ar-condicionado que você pode ter em casa ou escritório.
esse termostato possui um sensor que lê continuamente a temperatura para determinar a temperatura do ambiente. O PLC é programado com lógica para que, se a temperatura da sala exceder a temperatura desejada, também chamado de ponto de ajuste, envie um sinal para ligar a unidade de ar-condicionado. As entradas são caminhos que trazem dados para o CLP de fontes como sensores, que monitoram condições em um ambiente específico. Então, o que é o sensor, né? Nada mais do que uma condição é um sinal elétrico, né, que chega no CLP. Então o sensor fala, olha, se está passando eletricidade aqui por controle de umidade, por exemplo. Aí ele manda para o CLP, ó, tá faltando, tá muito seco aqui essa planta, entendeu? Esse adubo tá muito seco, né? Essa terra, então ele manda o sinal para o CLP e o CLP manda para um motor ou para uma bomba para irrigar aquela plantação, entendeu? Tipo isso. Só que no caso de industrial seria, olha, a temperatura tá excedendo o volume desse tanque. E o volume do tanque também está excedendo, está chegando a quase 100%. E a pressão também está absurda, vai explodir o tanque. Aí o que ele faz? Né? Você programa o sensor, você programa o termostato, você programa a pressão, né? Tudo para que em dado certo do tanque, em um certo dado do tanque, ele desligue algum equipamento, ou ele faça o uso de algum exaustor, alguma coisa assim, algum cooler, né, que a gente chama de na indústria de, caramba, agora me fugiu o nome, mas é tipo um cooler gigante que vai fazer esse, esse, esse líquido então resfriar, né? Tipo um líquido que resfria esses tanques, tá? Então ele dispara esse líquido e aí faz com que esse tanque resfrie e tudo volte à normalidade, né? Então, o sistema operacional que ele quer passar é isso, é como que as coisas funcionam para a gente entender onde que o atacante vai entrar, né? Igual eu já te falei aqui no início, tem o ataque de denial of view, né? De negação de ver, né? De você olhar um interface homem-máquina e achar que está tudo acontecendo normalmente. Isso é um ataque, né? Já é categorizado aqui, ó, denial of view. Denial of view, ó, já é categorizado na própria Mitre, né? Outra coisa que a gente vai ter aula, Mitre Attack. Gente, a gente precisa estar junto do mercado, né? Então, às vezes pode parecer muita coisa, mas é necessário estar passando como que as coisas são feitas de verdade, tá? Para a gente estar acompanhando, pelo menos, né? Como que o mercado funciona. Então, aqui você vai ver nessa base de dados de ataques, de técnicas, como que é a negação de visão, tá? Qual o número dessa técnica? Porque num relatório você vai precisar usar, né? Então, T08115. Adversários podem causar uma negação de visão na tentativa de perturbar e impedir a supervisão do operador sobre o status de um ambiente CS. Exatamente isso que eu falei em outras palavras, né? Pode se manifestar como uma falha temporária de comunicação e sua fonte de controle, onde a interface se recupera e fica disponível assim que a interferência cessa, tá? Então essa é a técnica, exemplo de procedimento. Aqui alguns ataques que eles foram feitos com sucesso, né? Aí ele fala, o Industroyer consegue bloquear temporariamente canais com COM seriais, causando uma negação de visualização. Na fenda de água de Merrick, o adversário bloqueou temporariamente o investigador da rede, impedindo de ver o estado do sistema.
Mitigações, ou seja, como você resolve isso? Backup de dados, canal de comunicação fora da banda, ou seja, fora de banda, que ele não fique operando dentro de rede, entendeu? Ou se ficar dentro de rede, que seja, fornecer fora de banda para apoiar o monitoramento e controle dos processos. Ou seja, é muito interessante, né? A gente vê como que é feito. Olha só, estratégia de detecção, como que você vê. Atualmente não existe um método padrão. Então, veja só que você tem gaps, né? Ou seja, você tem brechas que te dão ideias também de como construir uma detecção para acabar parando aqui no Mitre uma técnica que você desenvolveu. Como que seria isso? Aí você tem que entender como que eu entendo de transferência de dados entre equipamentos e interface homem-máquina, quais os parâmetros que são usados, como que seria, né? Se eu sei o ataque, com certeza dá para detectar, entendeu? Agora tem que ir fundo na questão, como que seria uma detecção, uma estratégia de detecção disso? Seria baseado no tempo, no relógio, sabe? Se o relógio está mostrando tal coisa, se o relógio não está, se tem algum método detectável de interferência, algum risco na tela aparece quando o invasor ataca, entendeu? Tem que fazer, se a pesquisa for para isso, vocês entram nesse viés, né, da coisa. Então vamos voltar para o básico, tá, gente? É porque minha mente vai ligando uma coisa a outra e a gente vai dando essa voar. Então, entradas são caminhos que trazem dados para o PLC de fontes como sensores que monitoram condições em um ambiente específico. Vou pausar aqui porque tem um. Pronto. Deixa eu ver se foi. Deu certo, né? Deu certo. Então, continuando. As saídas são caminhos que permitem o sistema enviar sinais para sistemas físicos no mundo real, como bombas, válvulas e motores. No nosso exemplo de unidade de ar-condicionado, uma vez que o termostato determina que o ambiente atingiu a temperatura desejada, ele envia um sinal via saída para desligar o aparelho de ar-condicionado. Então vamos discutir PLCs e outros OT com mais detalhes em salas posteriores. Responda as perguntas. Quando um CLP precisa enviar um sinal para desligar um motor no mundo real, ele envia um sinal por que tipo de conexão? Output, né? Se ele precisa enviar, é output, certo? É saída, né? Olha só, o que é output, o que é input. Input, output. É bom sempre estar fazendo essa tradução, tá, gente? É bom sempre estar fazendo isso aqui se você principalmente não sabe inglês. Aí você tem que ficar fazendo isso, cara. Até você aprender. Qual fonte fornece os dados ambientais que as entradas alimentam um CLP? Já foi dito que era um sensor, né? E olha só, ele escreve do mesmo jeito, tá vendo? Então, a gente vai para essa parte agora, o que é cibersegurança, OT e CS. Espera que eu vou pegar um cafezinho aqui rapidinho e já volto. Então, pessoal, voltei aqui. Vamos lá agora continuar nosso conteúdo de introdução. Então, de onde vem o risco? Então, ambientes utilizam tecnologias tradicionais de TI e os protocolos TCP/IP, serviços baseados em nuvens e GenAI, né, para melhorar o desempenho e a eficiência em fábricas e fábricas. Pronto, indústrias e fábricas, né? Embora essas tecnologias tragam vantagens significativas de negócio ao ambiente, cada uma também introduz vulnerabilidades que atacantes e outros tipos de riscos de cibersegurança podem explorar. TI versus OT, comparação de infraestrutura. Mas também é importante ter em mente como TI e OT ativos e outras infras são diferentes. Característica: foco principal, gerenciamento de dados e informações, TI.
OT, Gerenciamento de Processos Físicos e Máquinas. Essa sala foi criada por um grande sábio aqui da ICS-OT, que é o Mike Holcomb, viu? Ele tem LinkedIn, ele faz salas e cursos online gratuitos, muito bom, viu? Muito bons. É em inglês, mas hoje com a inteligência artificial você já consegue ouvir todas as aulas dele. Olha, tem playlists e playlists, olha aí. Playlists e playlists de graça, cara, pra gente ver e estudar. E eu soube que se você mandar uma mensagem para ele, adicionar ele no LinkedIn, você consegue então um certificado, tá, desses cursos aqui, diretamente com a fonte, né? Então vamos lá. Prioridade, confidencialidade, isso a gente vai ver também a tríade, confidencialidade, availability, né? Availability e CIA, integrity, integridade. Aqui a prioridade é a confidencialidade da estrutura de TI, pois trata de dados e informações, né? No OT já é segurança física, humana e ambiental. Segurança física é colocar grades, cercar a indústria, colocar câmeras, né? Segurança física vai corpos de vigilantes, né? Vai segurança especializada, armada, né? E ambiental interna, né? De cultura de segurança ambiental. Isso quer dizer, um funcionário de uma grande empresa, um metrô, por exemplo. E no metrô ele abre o celular dele e começa a conversar com alguém. Alguém que está de olho nele, né, fazendo um monitoramento legal dessa pessoa, pode parar do lado dela e fazer o ataque que a gente chama, e a gente já viu na nossa aula, de shoulder surfing. Né? O cara simplesmente surfa no seu ombro, é o famoso papagaio de pirata, e ele ali consegue as informações que ele busca, né? Só vendo o celular daquele executivo. Então, continuando, vida útil dos ativos é curta, 3 a 5 anos. O hardware é frequentemente substituído, né? Tem uma nova placa de memória, já joga lá, né? Tem uma nova placa de vídeo, placa de, sei lá, enfim, isso aqui vocês podem pegar com um professor de suporte, né? Um amigo pode conversar melhor com vocês sobre o hardware, os hardwares de TI, né? E aqui os hardwares de OT, CLPs, né? Tem CLP de 30 anos na indústria que o cara não troca, porque senão ele iria ter que trocar tudo. Agora vocês imaginam uma indústria que faz, por exemplo, o café do sítio, trocar todos os CLPs para uma fábrica inteira para trocar todos os CLPs e sistemas de informação de interface homem-máquina por um modelo mais novo, o que não geraria de prejuízo, entende? É por isso que é longo. Então eles não querem parar a fábrica, mesmo nas paradas programadas, que são aquelas para prevenir, né, para prevenir possíveis riscos, eles não fazem essa troca porque daria muito mais trabalho e poderia influenciar toda a modelagem do sistema dessa fábrica, né? A modelagem é o cálculo matemático que você faz para conseguir atribuir o lucro que você quer, né, a partir dos inputs e outputs, né? Os inputs, só que os inputs, as entradas reais também são incluídas na modelagem do sistema, não apenas as digitais, né? Então, é por isso que eles fazem e têm essa longevidade de 10 a 30 anos ou mais. Tem indústrias trabalhando com CLPs que, né, a gente vê que são abertos online. Isso não é fictício. Eles deixam aberto um CLP online de uma fábrica. Então é por isso que está tendo essa, como é que diz assim, popularização do termo de CSOT, para que mais pessoas sejam atraídas para esse ramo, para defender as indústrias e outras coisas mais, né? Para não colocar pessoas em risco.
porque também os ataques estão aumentando. Então, para você chamar a gente, para você desmistificar, você tem que colocar aqui, em público, né? Para as pessoas verem e sentirem um interesse, que isso também faz parte de segurança da informação. E patches. Patches são atualizações regulares e programadas, são padrão na infraestrutura de TI. Né? A gente viu isso, eu sempre falo para vocês quando a gente entra em sala, atualizar o celular, atualizar o computador, atualizar os programas. Isso é tudo TI. No OT, mesma coisa do que eu te falei antes sobre o tempo de inatividade, tá vendo? O tempo de inatividade é justamente a pessoa parar a fábrica para fazer um patch de atualização. Se você atualizar um HMI, pode ser que ele entre em conflito com alguma programação antiga. E isso gera mais tempo de parada numa máquina, numa fábrica que não pode ficar parado, né? Então, OT ativos como PLCs agora recebem endereços para se conectar ao OT, fazer network e se comunicar com outros sistemas. Por exemplo, uma interface humano-máquina, tá vendo? O que eu já estava falando aqui. É uma interface gráfica usada por operadores humanos para monitorar um processo físico, que por sua vez é controlado por um PLC. Então, uma interface humano-máquina pode ser um simples celular, que você liga a sua luz de casa, né? Você fala Alexa, um botão, um controle remoto, alguma coisa de touchscreen que você clique e veja alguma coisa, entendeu? O operador humano usa o interface homem-máquina não apenas para monitorar visualmente como o processo está operando, mas também fazer ajustes como resposta a um alerta. Que tipo de ataque, que tipo de dano um atacante poderia causar se tivesse acesso a uma rede de usinas e acessasse o interface homem-máquina? Porque é o seguinte, pensa comigo, gente. Vocês, para programar o CLP, é linguagem ladder, tá? É isso aqui, ó. A maioria deles, tá? Imagina assim, se você tivesse que, toda hora que mexesse num CLP, tivesse que ir lá e fazer, olha, eu quero que a bobina B, o botão B seja acionado e a bobina Alt 1 seja ligada, né? Não, os caras fazem o que? Eles pegam exatamente isso, a programação, e colocam numa interface homem-máquina que o botão A, B, C e D são expostos, né, como touchscreen, entendeu? Então não há necessidade de ficar programando, reprogramando, programando, quando se tem uma interface homem-máquina que faça esse processo na mão, né? Na mão, que você veja também os dados, o que está acontecendo. Aqui é justamente isso, ó, esse medidor aqui, né, de pressão, né? Olha, tá medindo aonde? Tá no verde, então tá tudo bem, né? Então o que que ele faz? O que poderia acontecer se um atacante conseguisse entrar, parar a geração de energia para criar um apagão? Sim, ele pode parar. Se ele conseguir fazer uma programação que em algum instante esquente alguma coisa ou então desligue alguma coisa, ele consegue. Água venenosa em uma estação de tratamento de água? Sim, também. Ele pode ligar a bobina, o, a bomba que mistura o produto químico àquela água de tratamento, que em vez de ser jogado na água suja, vai para a água limpa e contamina toda a estação. Né? Fazer com que os sistemas quebrem fisicamente? Sim, igual a gente já viu alguns casos de CLPs que foram programados para rodar, né, um motor numa velocidade que não era programável, e aí o motor esquentou e quebrou, e faz vítimas também reais, né? Por isso que é muito perigoso. Evitar que alimentos sejam embalados com segurança e enviados para lojas também, né? Todos esses tipos de cenário podem acontecer em muitos outros. Na verdade, as situações listadas acima são apenas uma pequena lista dos incidentes que já aconteceram. Então, tudo isso já aconteceu.
A cibersegurança é uma necessidade em OT e CS. Ela é necessária para garantir a segurança e disponibilidade de OT e CS, como o número de ataques direcionados às redes industriais e redes de TI quase dobraram a cada ano desde o incidente de oleoduto Colonial, de ele dá o link, quando fica em azul ele dá o link. Então tem que estudar. Em 2021, os defensores desses ambientes estão lamentavelmente despreparados para defender OT contra atacantes. Mas é possível e não precisa ser difícil. Vamos lá. O ataque no Colonial Pipeline. O que a gente aprendeu e o que deve ser feito, né? O que a gente fez nos últimos 2 anos. Então vamos ver aqui a tradução. Tá? Então aqui é outro site muito importante, CISA. O CISA divulga não só relatórios como esses, mas também divulga, olha, protege seu negócio, divulga de certa forma normas, né? Normas e outras ferramentas que são destinadas a empresários, ou melhor, a analistas de cibersegurança industrial, para que você não deixe que esses invasores tomem, né, essas coisas, essas fábricas, porque dá para realmente tomar uma fábrica online, né, de forma online. Então, tudo que, deixa eu só ver se está certinho aqui. Tá. Tudo que a gente faz aqui online deixa um rastro. Então, como que eles fazem, né, esse tipo de defesa, né? Eles, quando dá ruim numa fábrica, eles chamam os analistas investigam, fazem a perícia cibernética industrial e também divulgam entre eles esses relatórios, né? Então aqui você tem manuais de como fazer a segurança cibernética da sua empresa, né, da sua indústria, tá? Você pode ler isso aqui. Você tem mitigações, né, passos a passos aqui de como que você pode estar fazendo a defesa, né, melhorando a defesa. O multifator, né, também é exigido, veja só, a autenticação multifator, que é aquela de receber um código de um único uso, enfim. Algumas políticas de cibersegurança industrial, né? Aqui temos ferramentas de graça para você entender alguns frameworks que eles produzem, né? Aqui temos como fazer uma denúncia. Olha só que interessante, gente. Uma denúncia de um ataque cibernético. Sabe por que eles fazem isso? Isso é dos Estados Unidos. Porque eles sabem que grande parte dessas organizações terroristas de hoje que fazem ataques de ransomware e ataques cibernéticos usam o dinheiro que é pago para eles para financiar armas, financiar terrorismo, né? Então eles fazem esse canal aberto aqui para o mundo inteiro fazer a divulgação e a denúncia de ataques, né? Então a gente lê aqui o que foi isso, né? Hoje se completa 2 anos, papapá, um ataque de ransomware, a Colonial Pipeline. Ah, não sei o que é ransomware. É um tipo de malware que criptografa os arquivos de um computador, né? É como se eu estivesse navegando aqui e do nada começasse a aparecer tudo criptografado. Entendeu? Tudo, tudo, tudo. Literalmente. Como que eu ia saber o que eu estava escrevendo? Como que eu ia operar um sistema se está tudo criptografado? Você não sabe nem para onde ir. Você digita A e aparece uma letra árabe, por exemplo, ou outra que você nunca viu. Então é difícil, né? Então vocês veem como é sério isso, né? Ganhou manchetes ao redor do mundo com imagens de filas de carro serpenteando em posto de gasolina. Temendo não conseguir trabalhar ou levar seus filhos para a escola. Foi nesse momento que a vulnerabilidade da nossa sociedade se tornou uma realidade nacional e um problema de mesa na cozinha. Pronto, aqui é um pouco de política, né, que sempre tem que ter. Na Agência de Segurança de Cibersegurança e Infraestrutura, olha isso, ó, isso que a gente precisa aqui no Brasil. Uma agência
nacional, né? E feita por civis e militares, não só está focado nos militares também, é importante, né? E a gente já tem algumas aqui. A gente tem o exercício Cyber Guardião do Exército, a Marinha Aeronáutica, todos treinando aí para catástrofes, né, e ataques, mas a gente não tem esse órgão de cibersegurança e infraestrutura crítica como a gente já tem aqui nos Estados Unidos com colaboração, né, de outras forças. Enfim, vocês vão ver que esse ataque foi um ataque que modificou toda a estrutura de defesa dos Estados Unidos, certo? Então, eles fazem um apelo também aqui aos esforços das autoridades, né, para ter esse tipo de defesa levada a sério, né? É uma coisa que é realmente cara, mas precisa ser feito, né? Então eles fazem esse apelo também a esse tipo de ataque, né? Então, em 2021, os defensores, beleza. Que tipo de sistema é usado por um operador humano para interagir com o PLC? Novamente, vem aqui mostrar o original. Você já sabe que o operador humano, Human Machine Interface, aí você tem que colocar a resposta em inglês, tá? Voltamos lá na tradução. Qual incidente de 2021 marcou um ponto de virada? Por enquanto é só assim para vocês terem noção do que acontece, tá? Nessa tarefa 6 já vai ter uma máquina que vai explicar de forma gráfica o que acontece de fato, tá? Então IoT, IoT, né? Porque tem o I, tem o IoT também, né? IoT, Internet das Coisas, IoT. Mas nesse caso ainda não, daqui a pouco. Muitos OTs podem te dizer que OT e segurança cibernética de TI não tem nada comum, mas isso é o mais distante da verdade. OT e a cibersegurança de TI, na verdade, têm muito mais em comum do que não tem. O que é fundamental entender onde OT e cibersegurança de TI são diferentes e como elas são diferentes. Porque se você não estiver ciente dessas diferenças, pode fazer alguém se machucar ou morrer, quanto mais derrubar uma fábrica no meio das operações. Novamente, foi o que a gente viu lá atrás, né? Essa tríade aqui, ela é muito estudada porque a pirâmide, né? Geralmente aqui no vértice, no vórtice dela, né? No pico dela, aqui no topo, é onde se diz assim a importância crucial, né? Então, a segurança cibernética de TI foca na confidencialidade das informações. Já a segurança cibernética de OT foca na segurança das informações. Segurança física, né? Também muito importante, olha só. Muitos dizem que os requisitos são invertidos, então agora temos uma tríade A e C, né? Infelizmente, essa fórmula omite o requisito mais importante: segurança cibernética, segurança física. Devemos garantir que não apenas os funcionários no local voltem para casa em segurança, sem se machucar ou morrer, mas que também o público em geral e o meio ambiente ao redor da fábrica não sejam prejudicados. Cada ação que tomamos para defender o OT contra ataque cibernético foca primeiro em garantir a segurança física e depois na disponibilidade operacional do site, a integridade de seus dados e finalmente na confidencialidade. Em muitos OT e CS ambientes focados exclusivamente em segurança e disponibilidade operacional, as redes não têm criptografia. Olha isso. Por isso que torna fácil o ataque, né? Então, segurança em primeiro lugar na rede OT, tá? Comparação de cibersegurança. Tarefa de segurança. Gerenciamento de patches. Lembra? Patch nada mais é do que aquilo. Você vai fazer um update aqui, por exemplo, aqui no... Vai fazer um update aqui, né? Nada mais... Eita. Nada mais, nada menos do que
você está fazendo um update de patches aqui, de versões que desenvolvedores soltam para você ter mais segurança, ter uma velocidade, um desempenho melhor. Então nada mais do que isso. Isso aqui é um patch, ó. Minha versão atual tá em 0.51 tal tal tal. A disponível 26055.0323004. Atualizou. Então ele está atualizando, está baixando um patch de atualização para o OneDrive, né? Então aqui seria isso. Patch de atualização, geralmente automático na TI, né? São feitos assim que são lançados, né? Geralmente até o alerta é feito assim, pô, atualize seu celular. Foi descoberto um zero day que rouba suas informações bancárias. Atualize o aplicativo do Banco do Brasil, do Banco XY, entendeu? Agora, no ambiente fábrica, é planejado, né? É feito em paradas planejadas de fábrica, né? São patches que exigem a interrupção da produção, o que ocorre raramente uma vez por ano nas janelas de manutenção programadas. Por que isso? O dono não quer perder dinheiro. O dono não quer perder dinheiro, é simples. Ele acha que não fazendo esse tipo de atualização, ele vai continuar a produção dele. Mas pode ser, por exemplo, que ele esteja operando uma interface homem-máquina que tenha vulnerabilidades que podem ser acessadas por hackers primários, entendeu? E ele pode acabar perdendo muito mais dinheiro do que um dia de fábrica parada. Essa é a realidade que muitas vezes ele não aceita e acaba então fazendo tendo esse tipo de conduta que futuramente vai trazer muitos prejuízos, né? É aceitável, a gente entende que, né, cara, o que é 1 milhão num dia, a gente não tem ideia, velho. A pessoa perdeu 1 milhão porque a fábrica dela tá parada. Mas é necessário fazer, né? Algumas são críticas que precisam ser feitas. Então, varredura de vulnerabilidades. A varredura é ativa, né? Varredura é ativa. Aqui você taca um Nmap aqui com thread 5 e dane-se o serviço. Não tem problema nenhum. Já no OT tem que ser passivo, né? Tem que ter, olha, o Nmap, mesmo no thread 1, que são poucos pacotes por minuto, né? Assim, que são enviados para fazer a varredura dos equipamentos, pode causar crash, o sistema pode sair do ar. Nessus também pode sair do ar. Então tem que ser de forma passiva. Você espelhar as conexões, né, numa rede digital para você ver. Tem gente que fala o termo dos gêmeos digitais, eu não sei se entra aqui, mas você fazer uma cópia todinha da sua fábrica para fazer testes e ali fazer então suas varreduras de vulnerabilidades nos endpoints, etc, né? Resposta a incidentes, na TI você isola e reinicia, né? Se você tiver um sistema comprometido, você apaga e reinstala. No OT, você mantém funcionando. Eles não podem ser simplesmente isolados ou reiniciados sem introduzir problemas de segurança e disponibilidade operacional. Criptografia da rede, quase todo o tráfego de redes em redes de TI é criptografado para garantir confidencialidade. E em OT é muito baixo, né? Pois eles não suportam a criptografia. Alguns protocolos, embora os mais recentes o façam, a maioria das plantas continua a preferir os antigos, sem criptografia. Então vocês vão ver protocolos em outras aulas do Mike. Então aqui novamente a perguntinha e resposta, tá? Que é o requisito mais importante para a segurança? Safety. Novamente, em inglês, tá? Safety. O que muitos ambientes OT não cobrem, não tem, né? Não aproveitam.
Encryption, né? Criptografia, tá? Então agora a gente vai ver como de fato é operado, né? Graficamente seria como isso aqui fosse a nossa interface homem-máquina, tá? Ela tem um relógio contando aqui, ela tem um botão de reset, tem um botão de emergência, né? Tem um botão de start, um botão de stop, né? De open. O start do pump. Pump, vocês vão ver que é a bomba, né? Valve, vocês vão ver que é a válvula, que geralmente fica aqui, né? Para então fazer aqui a retirada do líquido, né? Então vamos lá, com base em uma análise da interface homem-máquina, que ambiente é esse? Você já sabe que ambiente de fábrica, redes industriais é ICS. Quando você olha pela primeira vez, qual o nível percentual atual indicado pelo sensor de nível de tanque? 65%. Clique no botão iniciar para ligar a bomba e trazer mais água para o tanque. Em que percentual você recebe um alerta pela primeira vez em um banner? Percentual 85, chegou no alerta. Ó, 95 já entrou na trava de segurança da bomba. Então 85. Continue permitindo que a água flua. Em que nível percentual o controle percebe que há perigo e desliga a bomba? 95. Com a bomba parada, clique em abrir na válvula do tubo de saída. O que acontece com o nível da água no tanque? Tubo de saída abaixa, né? E como que é abaixa em inglês, né? Como que é diminui em inglês? Aí você tem que ir tentando achar um sinônimo. Eu demorei a achar essa, mas nada mais nada menos que lowers, né? Então pronto, gente, é isso. A nossa aula de hoje de introdução à OTI e CS foi feita pelo Mike Holcomb, mais uma vez, é um grande mestre aí da área de cibersegurança industrial. Eu conheço ele há pelo menos 10 anos, né? E ele está nessa 10 anos tentando trazer a importância e como é que esses sistemas interagem com a gente, né? Então é muito bom entender esses dados e fazer, né, as pesquisas caso vocês queiram futuramente aí mexerem com isso, né? Então muito obrigado por todos verem essa aula e eu vou voltar com mais write-ups, né, relatórios, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais.